Sejam então bem-vindos. A ERTE se inicia desta forma um longo ciclo dedicado às eleições autárquicas deste ano, neste particular com as entrevistas individuais em estúdio aos diferentes candidatos, aqui com maior enfoque para a Câmara e para a Assembleia Municipal de Tomar. Hoje contamos precisamente como convidado com Tiago Carrão, ele que já apresentou a sua candidatura à Câmara de Tomar, candidatura suportada pela coligação entre PSD e CDS, a denominada Aliança Democrática. Iremos, pois, tentar conhecer desde já algumas das ideias do nosso convidado, da sua equipa e também nesta conversa de aproximadamente 60 minutos. Feita esta introdução, começo então por saudar o nosso convidado. Muito obrigado, Tiago, muito obrigado pela presença. Boa noite. Feliciano. E se me permite só uma pequena fala muito rápida sobre a questão da coligação. A coligação já não é Aliança Democrática, isso era quando incluía o PPM, ou seja, a nível nacional. Muito bem, agora exatamente. É apenas a AD, coligação PSD. Exatamente, oportuna. Mas na questão do boletim de voto é uma questão relevante. Faz toda a diferença. Já não aparece a Aliança Democrática, aliás, houve aquela confusão que são de recordar com outro partido. Muito bem. Feito esse reparo, esse oportuno reparo, então, muito obrigado pela presença. Tiago, começava por perguntar o seguinte, esta candidatura, e para quem tem feito um percurso a pulso na área da política, ser Presidente de Câmara é apenas uma ambição ou aqui há a convicção por inteiro de que o Tiago pode acrescentar valor ao Conselho de Tomar e às necessidades que efetivamente a população pode necessitar, passa a redundância? É uma excelente pergunta e a resposta é muito fácil. Se eu não acreditasse que estava aqui para mudar Tomar, eu e aqueles que me acompanham, se eu não acreditasse que tínhamos um projeto capaz de transformar Tomar, garantidamente tinha outras coisas para fazer, para estar, mas não fosse estar com a família, que são sempre aqueles que acabam por ser prejudicados, mas realmente há aqui este sonho que não é ganhar uma eleição. O sonho é realmente o que vem depois de ganharmos a eleição, ganhamos estas eleições autárquicas, que é todo esse trabalho que nós projetamos, que sonhamos, que ambicionamos para Tomar, que não vem de agora, é um caminho longo, um caminho desejado, mas acima de tudo por aquilo que podemos fazer. Ou seja, as eleições não são o objetivo, as eleições são um passo para podermos então trabalhar e realmente trazermos essa transformação, essa mudança que Tomar precisa. O Tiago Carrão, de há alguns anos, quando concorreu à presidência da Junta de São João Batista Santa Maria dos Olivais, já tinha em mente dar este passo? O Tiago concorreu às eleições há 8 anos atrás, às eleições da Junta de Freguesia de São João Batista Santa Maria dos Olivais. Essas eleições surgiram de uma forma, ou essa possibilidade, essa candidatura surgiu de uma forma muito orgânica. Foi um convite que me foi feito na altura por o então ainda candidato à Câmara Municipal, Luís Boavida, fez-me esse convite. Confesso que nunca tinha pensado nesse cenário, eu na altura era um jovem de 29 anos e fiquei a pensar e realmente no caso da freguesia, é um desafio também muito significativo, um desafio onde, pela mesma razão que hoje acredito que tenho as condições, tenho as capacidades, tenho as pessoas à minha volta para fazer um bom projeto, um bom trabalho em Tomar, na altura também era aquilo que eu acreditava, tinha um bom projeto também e condições para fazer um bom trabalho pela freguesia. Não aconteceu por pouco, mas foi uma experiência que sem dúvida me ajudou hoje a estar aqui mais preparado, mais capaz e certamente a ser um melhor Presidente de Câmara em Tomar. Pronto, o Tiago falou na questão da idade e de ser jovem, ainda continua a ser jovem. Isso é um estigma para algum setor da população? Acredita nisso? Tem algum receio nisso ou não? Eu penso que não, porque não sei até que idade é que ser jovem, não é? Eu daqui a pouco tenho 40 anos, já pouco falta, tenho 2 filhos, casado, tenho a minha vida, tenho as minhas empresas, sou responsável por uma série de pessoas a trabalhar profissionalmente, não sei em que ponto é que se passa a barreira do ser jovem ou não ser jovem, e mesmo que fosse Tomar, não é estranho ter presidentes de Câmara jovens. Já teve presidentes de Câmara com 32 anos, já teve presidentes de Câmara com 36 anos, eu sou mais velho que qualquer um desses dois. Ou seja, o que é que, se essa questão da idade, aliás, e mesmo que fosse jovem, eu posso lhe dizer, disse isto na altura quando fui candidato à Junta de Freguesia que estávamos a falar. Eu não acredito, não posso acreditar que uma pessoa seja mais competente ou menos competente por ser jovem ou por ser mais velho, ou por ser homem ou por ser mulher. Essa questão, nós queremos, é os melhores
para estas coisas, porque nós quando falamos no Presidente da Câmara, numa governação municipal, numa junta de freguesia e também no Governo, estamos a falar de pessoas que vão decidir coisas importantíssimas para nós, vão decidir a educação dos nossos filhos, a nossa saúde, vão decidir a nossa segurança, o emprego, a habitação, tudo isso são temas que eu quero entregue aos melhores. Eu não quero a educação dos meus filhos na mão de gente incompetente ou que não seja capaz de decidir bem. E nunca na equação entra, pelo menos para mim, e sinceramente eu não tenho, acho que na minha perspectiva e pelo menos que eu te sinto na população, acho que isso hoje em dia não é tema. Não é tema e infelizmente não é tema. Muito mal seria se isso fosse tema. Aliás, se isso for o que tenho para me apontar, olha, estamos todos muito bem. Recuava à altura da apresentação da sua candidatura ali na Sociedade Filarmónica Gualino Pais, com casa cheia, presença de inúmeras personalidades, até de escala nacional, quando se fala do PSD e do CDS. Pergunto-lhe se, muito sinceramente, ficou surpreendido com aquela adesão e que responsabilidades é que essa adesão lhe confere? Eu não posso dizer, não estaria a dizer a verdade se estivesse completamente surpreendido, porque estas coisas não acontecem por acaso. Estas coisas, aliás, o sucesso na vida, e essa apresentação efetivamente foi uma apresentação de sucesso, estivemos ali perto das 300 de pessoas, uma casa cheia, como o Feliciano esteve presente e viu, é uma sala ambiciosa de encher, mas nós tivemos essa ambição e trabalhámos muito para concretizar essa ambição. Ou seja, não foi só no dia, não foi no dia antes, não foi nos dias antes, foi várias semanas a trabalhar para isso, foram várias horas passadas ao telefone a fazer chegar a mensagem, a fazer chegar o convite a pessoas, uns mais ilustres, outros mais anónimos, mas todos eles com valor e pessoas que nós gostávamos de ter connosco nesse dia. Deu para perceber ou deu para, obviamente, termos essa presença grande na sala, mas também deu para perceber que há muitas pessoas que, apesar de não terem podido estar, por várias razões, manifestaram o seu apoio e a sua vontade de realmente ver aqui uma mudança em Tomar. Isso acho que é o mais gratificante de tudo. Obviamente que subir àquele palco, ver aquelas caras todas e acima de tudo ver caras de Tomar. E eu até lhe posso confessar isto, mais do que ter lá o Ministro da Educação ou figuras de deputados e tudo mais, que obviamente tem valor, mas mais do que isso, a surpresa é aqueles que apareceram lá por si, que ninguém lhes ligou, ninguém os chamou, foi aqueles que apareceram, cidadãos anónimos, alguns que eu próprio confesso não conhecia, esses sim é que têm valor. Porque esses apareceram lá, não apareceram porque alguém os chamou, apareceram porque eles querem, porque acreditam, primeiro tudo, e porque querem essa mudança, querem o projeto que a AD apresenta para Tomar. Esses sim é que fazem valer a pena e que realmente dão esse sentimento que é também, como dizia, de responsabilidade, porque são aquelas 300 pessoas que ali estavam, não os podemos defraudar. E não nos podemos fraudar essas 300 como todas as outras que estão cá fora. É uma responsabilidade muito grande. Isto, na vida, todos os projetos têm a sua importância, mas a governação de uma Câmara Municipal, a liderança de uma Câmara Municipal, a presidência, é um projeto da maior ambição, da maior responsabilidade, aliás, e de uma grande ambição, obviamente, também, mas de uma grande responsabilidade, porque estamos a falar, como eu dizia há pouco, que toca em áreas. Uma boa governação faz um conselho ou dá cabo de um conselho. E é sobre isso certamente falaremos daqui mais à frente, mas é uma responsabilidade muito grande e acima de tudo é uma responsabilidade, como eu disse na apresentação, para com os meus filhos e para com a geração deles, porque é deles que nós estamos a falar, ou estamos a criar uma terra que é uma oportunidade para eles, ou estamos a criar uma terra que pode ser um obstáculo ao sucesso dos nossos filhos, dos meus, dos seus, de quem nos está a ouvir, e por isso há essa responsabilidade que é incontornável. Sim, aliás, se bem se recordar, a primeira coisa que eu disse na apresentação foi: há momentos em que damos um passo em frente e que sentimos o peso daquilo que estamos a fazer. Mas aquela apresentação, digo eu, há uma confiança maior relativamente ao que quer atingir, tendo em conta aquela apresentação e a forma como tudo correu, ou não? Ficou mais confiante ou não? A apresentação correu muitíssimo bem em si, correu não só pela adesão, mas a apresentação em si. Aliás, o Feliciano, que acompanha estas líderes, digamos assim, há muitos anos, certamente também há de ter percebido que há ali uma energia diferente, há uma forma de trabalhar diferente. A apresentação em si não foi naquele registro, digamos, mais tradicional das apresentações políticas, autárquicas, porque é também esse rasgo, essa ambição. Nós queremos que as pessoas realmente percebam que está aqui alguma coisa diferente. Há aqui alguma coisa diferente que nós estamos a propor. Mas essa confiança, que obviamente é um crescendo, e acho que isso a melhor resposta que eu posso dar, é que não é da apresentação, é de antes da apresentação, é dos últimos meses, dos últimos anos, mas essencialmente dos últimos meses, é um crescendo, porque vão crescendo as abordagens na rua,
palavras de incentivo, as pessoas que abordam, que ninguém lhes vai perguntar, elas aproximam-se para dizer, pá, força, coragem, conte comigo, e obviamente que isso aumentou drasticamente desde a apresentação, que tem sido essas manifestações esporádicas e espontâneas na rua, têm aumentado em frequência, e sim, obviamente que vai dando confiança. Obviamente nós não nos apresentamos a este projeto, temos que ser claros, é para ganhar, e é isso que estamos a fazer. Agora, nós, a cada dia que passa, acho que estamos mais perto de realmente concretizar esse objetivo. Pronto, continuava nessa apresentação e saltou um nome à vista de José Becerra Vitorino, efetivamente o mandatário, ele que foi mesmo vereador na Câmara de Tomar pelo Partido Socialista. O que é que isto significa? Foi candidato à Câmara, presidente de Câmara Municipal pelo Partido Socialista, vereador pelo Partido Socialista, também vereador, já tinha sido há mais anos, ainda pelo PSD, mas mais do que isso, acho que é um cidadão que todos reconhecem, e a mensagem é muito clara. Isto não é uma candidatura do Tiago, não é uma candidatura da AD, do PSD, do CDS. Isto é uma candidatura de todos os que se queiram juntar a ela, de todos os tomarenses que acreditam que é possível fazer melhor, todos os tomarenses que acreditam que é urgente mudar o estado das coisas, e o professor arquiteto José Becerra Vitorino é um exemplo disso. É alguém que, como eu sempre disse, sempre esteve, e isso viu-se quando ele esteve em oposição, mas quando era importante, quando era necessário, ele estava do lado daquilo que era necessário fazer, fosse o PSD, fosse o PS, fosse o que fosse. Foi alguém que sempre esteve acima dos partidos. E, novamente está acima dos partidos, porque acho que o nosso melhor partido é Tomar, não é? Ou seja, é isso é que nós temos que nos preocupar. E foi uma pessoa que eu abordei, precisamente porque acho que sempre admirei essa postura que ele teve a nível político, a nível autárquico, e obviamente também por tudo aquilo que ele fez ao longo da vida. Estamos a falar arquiteto, professor, as gerações que lhe passaram pela mão e que ele influenciou positivamente, também o papel que ele tem na cultura. Estamos a falar de alguém que dispensa apresentações praticamente, não é? E é esse tipo de gente. Aliás, o Feliciano esteve presente na apresentação, viu também certamente outras pessoas que se calhar até há bem pouco tempo até estavam associadas a outros projetos, nomeadamente ao projeto que tem governado a Câmara Municipal, e viu-as lá. Porquê? Porque as pessoas, quando sentem realmente que as expectativas estão defraudadas, que é necessário fazer diferente, que o que está não serve e compromete aquilo que é o futuro da nossa terra, as pessoas mexem-se e procuram melhor, novo e diferente, e acho que é claramente a resposta é a coligação da AD. Pronto, já aqui deixou bem claro que a vitória é o único resultado que tem em mente. Claro. Governar sem maioria deixa-o preocupado? É um desafio, mas neste momento nós temos dois objetivos. O primeiro, perfeitamente alcançável, que é a vitória nas eleições autárquicas deste ano, e o segundo, que acredito também que está ao alcance, obviamente dos seus desafios, não estaria aqui a dizer a verdade se dizer que é um resultado garantido, mas acredito que o trabalho que ainda temos para fazer já não chega a 4 meses até às eleições autárquicas, que é possível alcançar uma maioria que nos permitisse governar e, acima de tudo, implementar aquilo que é o nosso projeto para Tomar, o projeto que havemos de falar, o tal projeto para 12, 25 anos, mas é importante ter estabilidade de governação. Preferencialmente, se tivermos essas condições, para governar com um resultado expresso, expressivo na maioria da coligação da AD, do PSD-CDS, se assim for, ótimo. Realmente, a responsabilidade fica toda do nosso lado. Não há desculpas, e é para isso que nós vamos cá estar para trabalhar, e aí temos a responsabilidade toda. Vamos trabalhar até o último dia para que isso aconteça, porque é disso a batalha que nós temos e que desde a apresentação interiorizámos, temos de trabalhar pela maioria para termos condições para governar. Ainda é cedo para falar em cenários que não envolvam a vitória sem maioria? Ou seja, possíveis entendimentos? É um cenário, diria eu, para o dia pós-eleitoral, ou seja, as coligações pré-eleitorais, a nossa já todos a conhecem, é a AD, a coligação do PSD-CDS. No dia a seguir veremos o que é que os tomarenses decidam. Obviamente vamos ter que respeitar e saber ouvir aquilo que os tomarenses vão decidir nas urnas, e perceber e decidir aquilo que será o melhor para Tomar. Se isso significará acordos pontuais, se isso significará, eu não vejo, por exemplo, qualquer problema, pelo contrário, em atribuir pelouros a elementos da oposição, a vereadores da oposição dos outros partidos. Acho que é uma partilha da responsabilidade na governação que faz sentido
Veremos quais são as condições para o fazer, mas não ponho obviamente esse cenário de parte porque, aliás, o PSD já o fez no passado, quando até tinha uma maioria absolutíssima. Não era absoluta, era absolutíssima, e distribuiu pelouros pelos vereadores da oposição. Não vejo qualquer problema disso, é uma forma também de os envolver e de os chamar à razão. Não é estar na oposição só a falar por falar, não tem a oportunidade de trabalhar também. As recentes legislativas e os resultados aqui no Conselho de Tomar retirou algumas ilações que podem ser aplicadas nas autárquicas? Retiro aquela palavra que já aqui dissemos algumas vezes hoje: responsabilidade. A AD ganhou as legislativas não só a nível nacional, como ganhou também em Tomar, como ganhou numa parte significativa das juntas das freguesias, e portanto, para nós, a AD, a candidatura autárquica, o que tiramos daí é a responsabilidade. Tomar está disponível para a AD, Tomar tem vontade de votar na AD, o Partido Socialista, a AD está num crescendo, a AD cresceu 500 votos de 2024 para 2025, o Partido Socialista encontra esse ritmo, perdeu 1.500 votos de 2024 para 2025, a oportunidade, se já acreditávamos que a oportunidade está lá, este ano, ainda mais fica às vistas que realmente temos essa oportunidade, e certamente também contando com aquilo que será o bom trabalho da governação e do governo nacional liderado por Luís Montenegro. Obviamente que também esta legislatura tem que correr bem, vai correr bem, e por isso também aqui a nível local também vamos aproveitar esta onda laranja e azul, digamos assim, para também conquistar a Câmara Municipal de Tomar. Relativamente à sua equipa, a quem o acompanha, o que é que podemos esperar? A equipa que me acompanha, a equipa aqui é algo muito, muito abrangente, desde logo as juntas de freguesia, que já iniciámos as apresentámos neste fim de semana o nosso candidato à União de Freguesias, Casais Alviobeira, Luís Freire, o candidato de continuidade, mas também que se notou claramente de renovação, de reforço daquilo que de bom está a ser feito e tem sido feito ao longo dos últimos 12 anos, e de renovação. No próximo fim de semana vamos apresentar mais 3 candidaturas às juntas de freguesia, queremos apresentá-las nas próximas semanas, apresentar as candidaturas às juntas de freguesia, e depois também obviamente que na Câmara Municipal a seu tempo apresentaremos a minha ideia, como eu disse também na apresentação, é que durante o mês de julho, possamos fazer a apresentação do programa eleitoral, daquilo que nós chamamos o compromisso eleitoral, porque é assim que gostamos de lhe chamar, o nosso compromisso eleitoral, e depois disso, eventualmente aqui a agenda, este ano a agenda é apertada. Tivemos eleições legislativas que nos deixou aqui 4 meses para trabalhar. Sim. A fundo, porque antes disso, quer queiramos, quer não, havia aqui esta confusão entre legislativas, autárquicas, deixam-nos aqui pouco mais, não chega sequer a 4 meses, e portanto teremos que ver se conciliaremos a apresentação da equipa à Câmara Municipal. Agora o que podemos, com a apresentação do programa, ou serão 2 eventos em separado, mas o que posso já adiantar é que esta equipa traz o melhor dos 2 mundos. Traz por um lado alguns rostos conhecidos daquilo que é as equipas, que têm sido as equipas do PSD e também do CDS, quer a nível de Câmara, quer a nível da Assembleia Municipal. Traz alguns desses rostos conhecidos, pessoas que as pessoas já estão habituadas a associar ao PSD, ao CDS, pessoas que as pessoas reconhecem trabalho político, trabalho autárquico. Traz também novidades porque, à semelhança do nosso mandatário, acho que estas coisas têm que ser feitas, têm que sair de fora dos partidos, não podemos estar fechados em nós próprios, temos que ir buscar pessoas, todos aqueles que se queiram juntar a nós, filiados ou não filiados, os independentes, todos aqueles da cidade, das freguesias, jovens, menos jovens, todos aqueles que queiram participar têm que ter porta aberta e terão porta aberta nesta coligação e neste projeto. E nas equipas da Câmara e da Assembleia Municipal é um reflexo disso, ou seja, é o melhor dos 2 mundos, aqueles que realmente pertencem ao partido e aos partidos, e há aqueles que vêm de novo, ideias novas, ideias frescas, que faz também sempre muita falta à política, porque vemos noutros partidos que às vezes estão tão fechados em si próprios que não há qualquer inovação, não há qualquer rasgo, e isso é fundamental, mas garantidamente há uma coisa em comum com estes, aqueles que as pessoas já conhecem há algum tempo de outras eleições, e aqueles que vêm de novo, garantidamente será sempre gente que cumpre aqui alguns requisitos que são fundamentais, que são pessoas que as pessoas reconhecem pelo seu percurso académico,
pelo seu percurso profissional, pelo seu percurso associativo. Todos eles são pessoas que todos sabemos de onde vêm, o que é que fazem e qual é que é a sua vida e a mais-valia, a competência que vem trazer à governação, à Assembleia Municipal, às juntas de freguesia. Pronto, como é óbvio, respeitando a altura que é escolhida para a divulgação de nomes, mas tenho que lhe perguntar o seguinte, por exemplo, neste mandato, no elenco, entre aspas, temos Lourdes Ferromal, Luís Francisco, Ana Palmeira Calado, Luís Honório, só para sublinhar quem já teve a oportunidade de exercer a função de vereador. Nenhum destes nomes fará parte? Não disse isso. Como eu disse, há rostos conhecidos. Ou seja, poderá haver continuidade, não cortar Sim, em definitivo. Exatamente, era o que eu estava a dizer. Okay. O melhor dos dois mundos, ou seja, termos pessoas, daqueles que já fazem parte de órgãos que as pessoas já se habituaram a conhecer, associados ao PSD, da Câmara, da Assembleia Municipal. Da Assembleia também. Há elementos que, obviamente, vão continuar, porque a sua experiência, o seu contacto, a sua forma de estar, torna-nos ativos fundamentais, não é para o partido, é fundamentais para uma governação que nós queremos fazer. Há outros que serão renovação, porque como é normal, estes processos há sempre renovação, há sempre o cunho próprio também daqueles que eu entendo que são as pessoas certas neste momento, porque um momento também é importante para determinar as pessoas certas, mas é exatamente isso, ou seja, trazemos pessoas que já estiveram connosco, que estão connosco. Há outras que até, neste momento, a dada altura, serviram, por exemplo, para a Assembleia Municipal, poderão servir para a Câmara, ou serviram para a Câmara, poderão servir para a Assembleia Municipal. É tudo uma questão de os melhores nos sítios certos. A coligação com o CDS implica que haja elementos do CDS na lista à Câmara, João Martins, Francisco Tavares? A coligação do CDS também implica que o CDS terá lugares um pouco por todas as listas, ou seja, também, obviamente, o CDS atualmente já tem eleitos no Conselho, tem eleitos na Assembleia Municipal, tem um eleito na Assembleia Municipal, tem um eleito na Assembleia de Freguesia São João Batista Santa Maria dos Olivais, condições que me parece que são para manter. E depois também por todas as freguesias também há aqui ativos de valor, mais do que o CDS ou o PSD. Eu tenho feito questão de não estar a olhar para o partido. Sim. Não pergunto a ninguém pelo cartão de militante. Se a pessoa tem valor, se a pessoa quer se envolver, quer participar, então nós queremos essas pessoas connosco. E isso tem sido também, as pessoas que têm encontrado e que têm trazido para o pé de nós, dentro do PSD, dentro do CDS, partilham todos desse espírito e desse sentido de missão. Não estamos aqui à procura se é do CDS, deixa de ser, aliás, já me conhecem na feitura das equipas que fiz, quando fui candidato à junta de freguesia, a equipa que apresentei tinha poucos ou nenhum militantes, não que os militantes do PS não tenham valor, pelo contrário, mas é uma questão de momento, de sentido de oportunidade. Neste momento estas pessoas são as que fazem sentido, são as que têm disponibilidade, porque também não nos podemos esquecer que estas coisas da causa pública, do serviço, seja numa Câmara Municipal, numa junta de freguesia, exige muito de nós. E é perfeitamente legítimo que certas pessoas, seja por questões familiares, por questões profissionais, por outras questões, não tenham disponibilidade naquele momento da vida e poderão ter daqui a 4 anos, por exemplo. Pronto, muito bem. Então, feita esta introdução mais leve, por assim dizer, e como é óbvio, ainda estamos, tal como sublinhei na introdução, ainda estamos no início deste longo ciclo dedicado às autárquicas. Vamos ter a oportunidade para aprofundar mais aquilo que a sua candidatura propõe verdadeiramente para o Conselho de Tomar. Por isso vamos procurar nesta primeira entrevista aqui abordar também de forma muito sucinta aquilo que poderá estar em causa caso Tiago Carrão seja eleito como Presidente da Câmara Municipal de Tomar. Um Presidente de Câmara governa para as pessoas, para ajudar todo um concelho, mas efetivamente, quanto menos forem as pessoas, pior é. E isso tem acontecido não só no Concelho de Tomar, mas nos últimos anos temos assistido a uma debandada da população que procuram mais e melhores condições noutros pontos do país e até fora dele. Tudo isto para perguntar o seguinte: que argumentos é que um Presidente de Câmara tem para conseguir fixar pessoas no seu concelho? Feliciano, já pegar aí numa coisa que disse, que é uma frase que o atual Presidente e a Governação gostam muito de, quando o assunto é complicado, não é só Tomar, os outros concelhos também, não é só nesta questão demográfica, e esta questão demográfica é grave em Tomar. Aliás, dos últimos censos nós vimos que em 10 anos saíram
cerca de 4.000 pessoas, ou seja, 400 pessoas por ano, é muito. Aliás, todos nós conhecemos familiares, amigos, que não estão em Tomar, que foram para concelhos aqui à volta, que foram para os centros urbanos, e é uma questão dramática, e também pode ser nos outros concelhos. Mas eu, candidato-me à Câmara Municipal de Tomar, é para zelar por Tomar e pelos tomarenses. E no que eu puder fazer para Tomar, colocar Tomar à frente e Tomar, liderar e Tomar, conseguir ter o melhor para si e para os seus, eu farei. E é certo que hoje em dia vivemos num mundo que é imprescindível trabalhar em rede, mas eu já o disse várias vezes, eu quero um concelho competitivo, eu quero Tomar competitivo, porque isto é tudo muito bonito, estamos a trabalhar em rede, mas uma empresa quando está para se fixar, vai se fixar no concelho A ou no concelho B. E se eu puder que seja no concelho de Tomar, será no concelho de Tomar. Porque é essa fixação da empresa que depois cria os postos de trabalho e cria tudo mais. Porque ainda hoje na reunião de Câmara o Presidente agora fala muito no território do bem-estar. Isso do bem-estar é tudo muito bonito. Mas para haver bem-estar é preciso haver emprego, é preciso haver saúde, é preciso haver segurança, é preciso haver habitação. Isso é que são coisas concretas que faltam a Tomar e que têm feito com que jovens tenham saído todos os anos, as famílias não se tenham conseguido fixar, as empresas algumas tenham ido para outros concelhos aqui bem perto, ou não tenham vindo para cá. Isso sim é que é preocupante, isso é que é dramático. Ou seja, este não é um programa, ia para dizer nacional, mas os grandes centros urbanos, como é óbvio, não têm registro para estas perdas, mas este não é um problema regional. O Concelho de Tomar, com as políticas certas, pode estancar a fuga de pessoas, mesmo que os territórios vizinhos estejam a perder? Feliciano, Tomar é um concelho, eu digo com todo o orgulho, e acho que qualquer um de nós tomarense facilmente reconhece isso, e os que vêm de fora reconhecem isso, nós temos condições que mais ninguém tem aqui à volta. Diga-me um concelho que tenha as condições que Tomar tem. De tudo. A história que nós temos, o património que nós temos, o que nós temos de recursos naturais, de espaços naturais, da Albufeira de Castelo Bode, tudo isso. Nós temos um politécnico, quantos concelhos, ou seja, se pegarem tudo isto, que é o concelho de Tomar, o nosso centro histórico, se nós formos pensar em todas estas características do concelho de Tomar, quantos é que na nossa região têm este conjunto de características? Eu não me lembro mais nenhum. E não há seguramente mais nenhum que tenha este conjunto de características que posicionam Tomar para liderar, que posicionam Tomar para conseguir. É certo, os outros também têm esse problema, mas os outros têm quem esteja a candidatar a esses concelhos, a esses municípios, para resolver os problemas deles. Alguns deles podemos trabalhar juntos para resolver juntos, certo? Mas há outros que temos que ser nós a resolver os nossos problemas, porque ninguém vai resolver os problemas de Tomar se não formos nós os tomarenses. E essa questão do bem-estar, o bem-estar acontece porque, primeiro, estas coisas é que não podem falhar. Não podemos continuar a ter não ter empresas que se fixem cá, porque não há zonas industriais ou espaços industriais para isso. Não podemos continuar a falhar com os investimentos do PRR na habitação, em que se projetam dezenas e dezenas, para não dizer centenas, e depois na prática faz-se uma pequena parte disso. Essas coisas é que não podem continuar a falhar. Porque quando isso falha, então temos um concelho menos competitivo. E a pessoa, em vez de se fixar aqui, fixa-se ali ao lado. E perdemos. Mas pronto, o Tiago é capaz de nos prometer que 4, 8, 12 anos consegue tomar medidas que evitem esta fuga de população? O que nós apresentamos e apresentaremos em detalhe, aliás, é nisso que nós também nos queremos distinguir, no compromisso eleitoral que nós vamos apresentar, quer apresentar objetivos mensuráveis, coisas práticas e pragmáticas, seja fácil de perceber aquilo que vimos e aquilo que estamos a comprometer-nos. Porque de promessas eu sei que as pessoas estão fartas, ainda por cima, se formos a ver aquilo que tem sido os últimos anos de anúncios e de intenções, eu compreendo que as pessoas estejam fartas de promessas que depois não têm consequência. Não, nós vamos apresentar cronogramas concretos, vamos apresentar ações concretas, objetivos concretos e mensuráveis, e esse é, obviamente, o objetivo. E o Feliciano tocou num ponto muito importante e que eu referi-se na apresentação, esteve atento. A questão dos 12 anos. Ou seja, é curto continuar a pensar em ciclos de 4 anos. É certo que cada mandato autárquico tem 4 anos, mas é curto se estivermos a apresentar apenas um projeto para os 4 anos. Nós temos de ter uma visão mais do que isso. Aliás, nós, como sabes, chamamos-lhe de Tomar 2050. É uma visão de muito longo prazo, vai-me dizer 25 anos, à velocidade que o mundo anda hoje, é impossível prever, certo? Mas nós também não estamos aqui a prever. Nós estamos aqui com uma ideia daquilo que queremos que seja Tomar daqui a 25 anos e com um plano para os 12 anos. Ou seja, temos aquela visão, aquela ideia, é onde queremos chegar
E o que podemos fazer nos próximos 12 anos é isto. Porque muitas das ideias que eu apresentei, algumas delas são efetivamente ambiciosas, mas é preciso ambição para governar. Algumas delas são ambiciosas, mas é necessário nós termos essa vontade de fazer nos 12 anos, porque nos 4 anos não chega. Pronto. E obviamente que ao fim dos 12 anos esse é um dos objetivos principais, é estancar, inverter esta perda de população, porque sem população perde-se a massa crítica, e se perdemos a massa crítica é os serviços que saem, ou as empresas que não vêm porque não têm pessoas para trabalhar nelas, tudo isso depois massa crítica é tudo, as pessoas, governamos para as pessoas porque as pessoas é que realmente são o cerne da questão. Ou seja, pronto, fixar pessoas passa muito pela criação de empregos, pela criação de habitação, educação, mas já lá vamos, mas criação de empregos. O Tiago é empresário, o que é que esperaria encontrar no Conselho de Tomar que até hoje não encontrou? Olha, desde logo posso-lhe dar acho que é o exemplo mais claro da falha desta governação nesta matéria, que é aquilo que são os espaços para a fixação das empresas. Que temos, como sabemos, a zona industrial ou o parque empresarial de Tomar, aliás, essa foi talvez a grande medida da governação socialista em 12 anos, foi passar a chamar parque empresarial à zona industrial, que, pelo menos no papel, está com poucos lotes disponíveis, ou seja, uma empresa que se queira fixar está muito limitada nessa situação. E nós, governação socialista, estão desde 2019 são há 6 anos, andam ali para trás e para a frente com o plano pormenor de Val dos Ovos para fazer essa nova zona industrial em Val dos Ovos. Há 6 anos. 6 anos em tempo de empresas é uma enormidade. Nenhuma empresa espera 6 anos. Eu sei concretamente empresários que até olhavam para Val dos Ovos como uma possibilidade, entretanto já estão do outro lado. Enquanto nós andamos aqui com o Val dos Ovos a falar no plano pormenor e começa o procedimento e acaba o procedimento e volta novo procedimento e prorroga o procedimento, o que é que a Orange já fez? A Orange já tem uma nova zona industrial, já comprou mais 50 mil metros quadrados para alargar outra zona industrial. Orange e ali, no caso de Val dos Ovos, ali tão perto da Orange, o que é que o empresário vai fazer? Vai ficar à espera de uma promessa, de uma intenção? Não vai. E aí temos de ser claros, essa tem que ser uma prioridade, tem que ser uma prioridade urgente. E é por isso que eu na apresentação falei precisamente nesse caso das zonas industriais. É uma questão urgente. Nós precisamos de espaços empresariais, espaços para as empresas poderem fixar de zonas industriais. E o Alto Pintado tem condições para isso, até em termos de ordenamento do território, com uma operação urbanística é possível então avançar com essa zona industrial, tem boas acessibilidades, tem a A13 ali à porta, a 2 minutos, digamos assim, tem todas as condições para ser a solução mais imediata para podermos ter essa disponibilidade para os investidores e para os empresários. E temos que fazer isso e temos de tratar disso rapidamente. E a par disso também, obviamente, iniciar, e essa é clara, para o primeiro mandato, iniciar a revisão do PDM. Essa também é um tema que é importante. Nós sabemos que o atual PDM tem muitas situações para melhorar, para corrigir, e esse procedimento que leva tempo tem que se iniciar, e tem que se iniciar o quanto antes. E depois obviamente que há também a solução de fundo, quando eu digo fundo de mais, médio e longo prazo, porque vai demorar tempo, mas também olhar para a Ceiceira para fazer lá a zona industrial que nós vemos do outro lado da fronteira, digamos assim, em Vila Nova da Barquinha, o crescimento que teve aquela zona industrial, que já vai expandir também a sua zona industrial, e nós podemos ter ali na Ceiceira uma possibilidade de fazer ali algumas sinergias interessantes, também com boas acessibilidades. Nós temos que andar. Pronto, e essa questão das empresas é obviamente paradigmática. Pergunta-me, porque eu já tive a experiência de ter empresas em Tomar, ter empresas fora de Tomar. Olha, algo tão simples quanto quantos e-mails as minhas empresas receberam do município de Tomar com oportunidades de financiamentos, oportunidades de candidaturas A, B ou C? 0. Noutros concelhos, onde também já tive empresas, noutros concelhos, olha, abriu os estágios disto, há esta candidatura disto, este financiamento assim. Estamos a falar disto, é uma coisa micro, mas é uma atenção para com o empresário que aqui não sentem. E depois também a questão toda é ela, processo... E isso pesa na escolha do empresário em fixar-se aqui? A questão do e-mail, eu estou só a dar um pormenor, é uma questão de pormenor. O que pesa é realmente a disponibilidade, é encontrar um município que está disponível para ser parceiro, está disponível para ajudar e não para ser obstáculo. E nós sabemos também na Câmara Municipal de Tomar, neste momento, há dificuldades ao investimento, as coisas demoram muito mais tempo do que deviam demorar. É talvez das queixas mais recorrentes que eu ouço, que as pessoas me transmitem, desde o que queria fazer a sua própria casa, ao investidor,
que as coisas demoram tempo. E demoram tempo para além daquilo que é o limite razoável e muitas vezes até legal. Não se justifica. Não se justifica, as coisas têm que andar mais depressa. Temos que ser céleres, a gente tem que compreender que as pessoas, as empresas, têm tempos muito mais rápidos do que aquilo e que não se compadecem com meses e meses e meses para decisões que deveriam ser muito mais rápidas. Só para que fique claro, Pintado é compatível com o Vale dos Ovos ou não? Ou seja, avançando Sim, o Pintado, sim. o Vale dos Ovos avança ou não? Pintado tem esta grande vantagem de ser uma solução mais rápida de implementar. Estamos a falar ali cerca de 6 hectares, ou seja, uma solução imediata que no curto prazo permitia ter disponibilidade, termos uma empresa, ir buscar a empresa e temos aqui, meus senhores, porque ainda há pouco tempo no Expresso tenho uma entrevista, uma reportagem, aliás, onde falava claramente da grande procura que existe neste momento, a nível nacional, de grandes grupos industriais, de centros de dados, centros de logística, à procura de espaços, até na região centro do país também, em particular. À procura de espaços para fixarem e que realmente têm essa dificuldade. Ou seja, se nós conseguimos disponibilizar isso rápido, então se calhar conseguimos nos posicionar mais à frente e conseguimos então fixar empresas, trazer postos de trabalho e depois tudo aquelas coisas que estamos a falar, começar então a inverter este ciclo demográfico. Sobre a questão de Vale dos Ovos, não são incompatíveis, até porque, como eu estava a dizer, é uma área, Pintada é uma área relativamente mais reduzida. Agora, é importante perceber claramente realmente qual é que é a situação, como é que um processo deste se arrasta há 6 anos. É pôr as coisas claramente em cima da mesa. Como é que estamos há 6 anos para isto? Já encontrou explicação? Eu tenho perguntado umas vezes, e depois muitas vezes a culpa nunca é de quem está a governar, a culpa é sempre ou são as entidades externas, é isto ou aquilo, mas o papel de um Presidente de Câmara é muitas vezes bater à porta dessas empresas, dessas entidades, aliás, também bater à porta das empresas por outras circunstâncias, mas para os trazer para tomar, mas bater à porta das entidades para resolver essas situações. Não podemos estar aqui sempre reféns das APAs e CCDRs desta vida, que têm, obviamente, pareceres vinculativos e fundamentais para que as coisas possam avançar, mas nós sabemos que o trabalho de um Presidente de Câmara é, em grande parte, essa pressão, porque nós vimos então, olha um caso concreto, ainda há pouco tempo estava a vir, vocês tinham essa notícia do investimento do município de Orem no Agroal. Quer dizer, o município de Orem continua a investir no Agroal, ainda agora mais 300 mil euros numa piscina para criança e mais umas coisas, estacionamento. Há 2 agroais, digamos assim, não é? Qualquer um de nós vê isso, chega ao Agroal, há 2 agroais, o nosso lado da margem e o lado do Orem. Quer dizer, Tomar teve 100 mil euros de financiamento aprovados com esta governação para fazer um parque de autocaravanas e não pôde fazer por causa da APA, dizem. Por causa da APA. Quer dizer, de um lado pode-se, do outro lado não se pode. Feliciano, de um lado trabalha-se, do outro lado não se trabalha. É simples, é isto que se passa. É isto que se passa. De um lado há um presidente que quer e faz acontecer e do outro há outros que vão vendo como é que isto dá, como é que não dá e as coisas o tempo vai passando e as coisas não acontecem e as oportunidades perdem-se. Muito bem, eu passava para a habitação, outro dos pontos que efetivamente ajuda a fixar pessoas, fazendo aqui um ponto de situação de Tomar, está em marcha a construção de fogos a custos acessíveis na Choromela, também Marmelais, mais complicada a situação em Palhavã. Falando apenas nestes 3 processos, fazem falta a Tomar estas habitações, a forma como este processo está a ser trabalhado, e há aqui o risco de perder efetivamente financiamentos do PRR, perguntava-lhe efetivamente o que é que aqui teria feito de diferente. Há aqui riscos que me parecem quase certos de perder financiamento, ou seja, desses 3 investimentos em nível de habitação pública, habitação municipal, habitação a custos controlados, o grosso do número de fogos, de habitações a disponibilizar é precisamente aquela que não avança. Ou seja, é um insucesso. Aquilo que se assinam-se os contratos com o IRU e vem-se para as notícias e para a comunicação social dizer que são dezenas, centenas de postos de habitações a custos controlados e depois espremido vamos a ver que não chega a um quarto disso. Não fica convencido com aquela burocracia do IRU? Eu fico convencido que não é claro o que é que está ali a passar. Não é claro. Não é claro o que é que está ali a passar, não percebo então como é que o IRU por um lado assinam as coisas e depois acho que está muito mal explicado e é algo que certamente será para perceber depois das eleições enquanto Presidente. Agora, neste momento estão a avançar essas 2, é pouco para aquilo que é a necessidade de Tomar e depois vir agora com esta SAFA do BEI, do Banco Europeu de Investimento,
vir dizer, e tal, o PRR, porque o PRR tem prazos apertados, os prazos terminam já agora no primeiro semestre de 2026, até março de 2026, aliás, e são prazos que não vão ser, aliás, se olharmos para aquilo que é o prazo de execução, e já partindo do princípio que estas seriam as primeiras obras da governação municipal socialista que acabavam a tempo e horas, partindo desse princípio, dando esse benefício, seria uma novidade, mas partindo desse princípio já não acabavam a tempo e horas, do PRR. Ou seja, tudo aquilo que acabar para lá do prazo do PRR é valor, porque eram obras financiadas a 100%, é valor que será a Câmara Municipal, ou seja, que seremos todos nós que temos de desembolsar, porque tudo demora demasiado tempo. E depois vir aqui, mas há outras as oportunidades de financiamento, como o BEI. Mas o BEI já não financia a 100%. O BEI pode financiar a 80%. E isso, financiar a 80% significa que temos que pagar 20%. Temos todos nós que pagar 20%. E 20%, quando estamos a falar de alguns milhões de investimento, é muito dinheiro. E isso temos que ser claros. As coisas deveriam, obviamente, ter andado muito mais rápido. Deveríamos ter sido mais céleres. Coisas que às vezes não se percebem. Não se pode continuar também a facilitar, porque as obras, eu tenho falado disto recorrentemente, desde o início do mandato, não há uma que acabe a tempo e horas, não há uma que não tenha derrapagens orçamentais. E isso tudo significa, obviamente, transtorno para as pessoas, mas também despesa para o município, prejuízo para o município, que tem sempre que arcar com os custos da obra demorar mais tempo, há sempre os trabalhos complementares, trabalhos a mais. São situações que claramente têm que ser revistas. E essa conversa, nos outros municípios também acontece. Pois, mas também há municípios onde isso não acontece. E o que nós não temos que olhar para quem está mal como nós. Nós temos que olhar para os que estão a fazer bem e perceber porque é que com eles corre bem e connosco não. E perceber essas melhores práticas e trazê-las para tomar. É isso que nós temos de fazer, não é continuar a olhar, pois aqui ao nosso lado também estão mal. Ou aqueles também estão mal. Sim, senhor, mas também há aqueles que estão bem. E é esses que nós queremos ser também. Ou queremos ser melhores que eles até. Relativamente à habitação, há aqui alguma medida que possa fazer a diferença, que tenha no seu programa? A habitação, e depois será, obviamente, um dos capítulos, um dos 8 eixos que nós tínhamos, que apresentámos, ainda de forma ligeira na apresentação, e depois no programa teremos isso mais detalhado, mas existem opções. Desde logo, acho que também temos que olhar para a habitação cooperativa, não é? Acho que é uma das soluções, aliás, foi uma grande solução para tomar há uns anos atrás, e acho que é uma solução que tem que ser olhada novamente, porque isso é fundamental. Mas grande parte desta questão da habitação, que tem e pode ter estas medidas concretas, como essa questão da habitação cooperativa, como também procurar essas oportunidades de financiamento, e se calhar, quando chegarmos à governação, efetivamente a única opção que teremos de fazer algumas delas será realmente com o BEI. E isso não será responsabilidade nossa, será responsabilidade de quem lá está agora, mas depois teremos de ser nós a arcar com as consequências dessa irresponsabilidade. E se calhar terá que ser esse o caminho também para conseguir construir mais habitação municipal. Porque também nós sabemos que, comparando com a Europa, estamos muito aquém daquilo que é a percentagem de habitação pública, e é uma das soluções, porque os arrendamentos, as rendas estão muito acima daquilo que é as possibilidades, o valor das casas, do imobiliário continua a subir, mês após mês, dia após dia, quase diria eu, e isto torna-se incomportável para as famílias, para os jovens, para a classe média. Esta questão da habitação também precisamos de mais oferta, porque isto é um mercado, não é? Ou seja, procura, oferta, sendo o mercado, nós o que queremos, se tivermos mais oferta, também o mercado se vai regulando e pelo menos há um abrandamento dos preços, ou seja, temos também procurar mais construção, também que os privados olhem para tomar, para que haja mais construção, porque nós não temos construção suficiente também para aquilo que é a nossa procura. Muito bem, e aproveitando, e o tempo passa, aproveitando aqui para colocar alguns temas avulsos e tal como sublinhei, depois vamos ter mais oportunidades para desenvolver e depois de até ser apresentado o programa. Aqui um tema que eu queria também perceber a posição, caso o Tiago Carrão seja eleito Presidente de Câmara, que tem a ver com a Tejo Ambiente. Se for eleito, tomar, interessa ou não continuar? É assim. Nós, a Tejo Ambiente e o PS de Tomar têm acompanhado este processo desde sempre e sendo críticos quando era para ser críticos viabilizando quando era necessário viabilizar. A Tejo Ambiente nasceu com um conjunto de pressupostos e com um estudo de viabilidade económica ou financeira que viemos a perceber que não era verdade. E o que acontece é, a Tejo Ambiente, se me perguntar à data de hoje, eu acredito que é solução. E acredito que há condições. Agora, tem que ser trabalhada de outra forma pelo município de Tomar.
Não podemos continuar. Porque eu disse isto na conferência de imprensa que nós fizemos sobre isto. O problema para tomar de Tejo Ambiente é que, do lado, e falando dos dois principais acionistas, o município de Tomar e o município de Orem, do lado do município de Orem temos um excelente Presidente de Câmara, que foi eleito para defender os orienses, e é isso que ele faz com unhas e dentes. E depois não encontra quem lhe faça frente do lado de Tomar, e as coisas vão acontecendo para Orem, e nós em Tomar aquilo que são investimentos fundamentais, porque a Tejo Ambiente é um meio para chegar a um fim. E o fim que nós queremos é qualidade no serviço, é investimento na rede de abastecimento, na rede de saneamento. E a rede de abastecimento é um problema que continua a ser empurrado com a barriga. Eu tenho falado nele várias vezes em reunião de Câmara. Nós temos, vocês, por exemplo, na Rádio Hertz, quantas vezes é que o Feliciano noticia falha de abastecimento de água nesta freguesia, falha de abastecimento na Sabacheira, por exemplo, falha de abastecimento na aliás, eu diria quase todas as freguesias. Há 2 ou 3 que são graves, particularmente graves, porque temos condutas de abastecimento de água com décadas. E o pior é que não há um plano à vista. Eu sei que é difícil meter milhões debaixo de terra e não ser uma obra visível, não ter foguetes e outras coisas, e isso tudo. Ou seja, difícil. Isso só não aconteceu até agora porque Orem tem trabalhado melhor, é isso? Eu acho que isso está à vista de todos. Está à vista de todos. Se as oportunidades acontecem, e nós temos perguntado isso várias vezes. Ainda recentemente, a minha colega vereadora Lourdes perguntou precisamente pelos projetos que Tomar tem, porque é preciso ter projetos, para havendo as oportunidades de financiamento, havendo as candidaturas, os avisos. Quem tem projetos chega-se à frente e aproveita as oportunidades. Se eles não houverem, que me parece a mim que não tem havido, tem-se perdido oportunidades para Tomar, e nós não, ou seja, aquilo que é o contributo de Tomar em termos de receita para a Tejo Ambiente, não tem havido o proporcional em termos de investimento. E isso é possível de mudar. Agora tem que haver realmente do lado de Tomar quem queira fazer isso, e quem tenha coragem, e quem bate ao pé e diga não, basta. Tomar também, a Tejo Ambiente funciona, a Tejo Ambiente pode funcionar e pode ter futuro, mas as coisas têm que ser feitas de forma proporcional e justa para com Tomar e os tomarenses. E os tomarenses devem efetivamente ser confrontados com cada vez mais subidas na fatura da água, não só água, mas falando da fatura propriamente dita, saneamento, resíduos, justifica-se estes aumentos, ou justificam-se estes aumentos? Pronto, quando falamos de aumentos, estamos a dar aqui muitos aumentos, cenários diferentes, motivações diferentes, e tanto é que nós temos tido sentidos de voto diferentes perante diferentes aumentos, porque a justificação por trás de cada um são também diferentes. É o primeiro que tudo, ou seja, há aqui uma questão que é um serviço fundamental, a água, e acima de tudo é preciso um serviço de qualidade. Ora, se me perguntar a mim se eu viver numa freguesia daquelas que às vezes no verão passo quase uma semana sem água, se eu acho justo o aumento. Eu não acho justo o aumento, eu acho que me deviam pagar a mim para me compensar. Agora o que acontece é, como qualquer, porque é uma empresa, como qualquer estrutura empresarial, tem custos, as coisas vão subindo, os vencimentos vão subindo, os custos das matérias, a própria inflação, não é? Ou seja, é normal que isso depois também tenha consequência para o consumidor, e isso é compreensível. Agora, o que é difícil de perceber é que a Tejo Ambiente nasce com aquele pressuposto que as tarifas ficariam mais baratas, ficaria tudo mais barato, e efetivamente ficaram naquele momento, mas depois, afinal, o EVF não estava correto, vamos aqui rever o EVF e vem um aumento de 22%. Um aumento de 22%, que era fundamental para viabilizar a empresa, e daí o PSD também em Tomar ter permitido isso, porque realmente acreditámos que à data não há outra solução mais viável, ter feito isso, mas com o pressuposto que meses depois não se ia estar a pedir novo aumento às pessoas. E foi isso que se fez. E foi isso que nós não pudemos concordar. Até porque informações internas, não sei se por lapso ou não, que estavam junto com a documentação que nos chegou, enquanto autarcas, em particular na Assembleia Municipal, dá para perceber que a da altura havia um cenário em que até previa uma redução do tarifário. Isso não é correto. Ou as coisas ou são bem fundamentadas e faz sentido e é para um bom serviço ao cidadão, ou então também temos que dizer que não. Ou seja, temos de ser razoáveis. Eu acho que muitas coisas, se forem bem comunicadas, se forem bem faladas, as pessoas até o ambiente novamente, é um meio para um fim, e o fim é um serviço de qualidade de água e de saneamento. Se o serviço for de qualidade, se as coisas correrem bem, se tudo isso que são os serviços prestados pelo Tejo Ambiente correrem bem, eu acho que as pessoas compreenderão realmente que é assim que tem que ser.
Muito bem, acho que ficámos esclarecidos com a posição relativamente à Tejo Ambiente. Outro tema, segurança. Tomar é uma cidade segura? Cidade, concelho. Sim. Nós, a segurança é um tema que falámos na apresentação, que já falei nela em reunião de Câmara algumas vezes, e acho que podemos dar aqui um dado que eu partilhei na apresentação, e que é claro, ou seja, a criminalidade geral em Tomar de 2023 para 2024 aumentou 10%, 11% aliás, ali, quase 11%. É um dado significativo, 11% por ano. E isso merece preocupação de quem governa. Merece preocupação, e eu não vejo ninguém preocupado com isso. E isso assusta-me como é que não estão preocupados com isso, quando nós vemos essas tendências pela Europa e pelo país fora. Como é que ninguém está preocupado com isso? Um aumento de 11% não é algo de ignorar, não é algo de insignificante. E esse dado preocupa-me. E também devia preocupar a quem governa. Mas é preciso, mais do que preocupar, é preciso agir. É preciso agir. E aí há duas coisas concretas que nós, uma delas que já temos falado várias vezes em reunião de Câmara, na Assembleia Municipal também, mas há também a outra que apresentámos agora na apresentação. A primeira delas é a questão da videovigilância. Vai-me dizer, resolve tudo. Não resolve tudo, mas ajuda garantidamente. Quer dizer, os outros municípios têm-no feito e nós continuamos a ficar para trás. E depois, permita-me que diga que isto não cabe na cabeça de ninguém, aquilo que são as justificações para não termos videovigilância em Tomar. Quer dizer, é assinado o protocolo com a PSP. A PSP identifica 27 pontos que poderiam beneficiar de videovigilância. Em setembro do ano passado, o Presidente da Câmara, aqui convosco, diz na entrevista, isto são 150 mil euros de investimento e é para avançar até ao final do ano. E depois, na Assembleia Municipal de dezembro, 3 meses depois, isto é um investimento de 500 mil e se calhar isto vai ter que ficar para depois, porque 500 mil é muito dinheiro e vai ter que ficar... 500 mil? Mas como é que em 3 meses uma coisa que era de 150 mil euros passa para 500 mil euros e depois já começa a ser um investimento faseado que, se vamos a ver para o orçamento, prevê 25 mil euros para os próximos anos, para cada ano. Então, se é 500 mil a 25 mil euros, daqui a 20 anos temos tudo aliás, quando chegámos à última Câmara, estamos já a ter que estar a renovar as primeiras. Isto não cabe na cabeça de ninguém, e muito menos cabe na cabeça de ninguém quando nós olhamos aqui à volta e vemos, por exemplo, que Ourém se vai instalar 15 câmaras de videovigilância por 75 a 100 mil euros, que Santarém já instalou 26 câmaras por 190 mil euros, e este Tomar são especiais de corrida, só pode, porque como é que em Tomar para 27 câmaras custam 500 mil euros, quando no outro lado custam 190, quando ainda por cima sabemos que elas ligam depois ao mesmo sistema e tudo. Vale mais dizer e ser claro, eu não quero videovigilância. O que o Presidente tem que ser claro é dizer, para mim não é uma prioridade. E muito bem. Aliás, isso aí até é bom para ficar claro para as pessoas que eles têm as prioridades deles e que nós não concordamos, que não são as nossas prioridades. A videovigilância é prioridade para... É para avançar. Videovigilância é para avançar. É para avançar. E depois o outro tema, que também é uma proposta mais arrojada e nova que nós trouxemos nesta apresentação e que depois também será mais detalhada no programa, no compromisso eleitoral, que é a constituição da Polícia Municipal. A Polícia Municipal, no nosso entender, é também uma ferramenta importante que pode contribuir para Tomar e para a segurança. Porquê? Porque assume um conjunto de responsabilidades e de competências que estão neste momento a ser feitas pela PSP e que liberta a PSP para a PSP se poder dedicar àquilo que realmente são as missões importantes da PSP, que é o combate à criminalidade e tudo aquilo que é associado, que assim pode e deve ser o grande foco da PSP, em vez de estar com outras questões que nós sabemos que tem que tratar e que a Polícia Municipal poderia tratar, questões ambientais, questões de fiscalização e tudo mais. E isso é uma medida que nós propomos e que temos de ser claros. Isso também queremos que, aliás, não é por acaso, temos outros municípios pelo país a começar a avançar com essa medida, e é uma medida que também assumimos esse projeto. Pronto, essa medida, acredito eu, tenha aqui algum número mínimo de operacionais, algum investimento mínimo para poder avançar. Isso já está tudo pensado? Sim, esse depois será obviamente detalhado. Nós temos que as coisas... Existe Polícia Municipal em vários concelhos pelo país fora, e depois obviamente que tem que ser uma coisa feita à escala e à realidade de Tomar e adaptada, e teremos esses dados, porque é obviamente uma opção que é viável para o município financeiramente também, porque tudo aquilo que nós apresentaremos tem responsabilidade por trás, responsabilidade financeira, viabilidade financeira, e no caso da Polícia Municipal
pode também ser uma fonte de receita. Muito bem, já estamos mesmo na reta final, mas, por exemplo, aqui na educação, há nesta altura a construção de um novo JI, vai haver também uma creche, não se sabe, creche municipal, mas não se sabe se será alguma entidade privada que ficará a zelar por esse serviço. A Escola Gualdim Pais também em obras. O que é que aqui faltará fazer e perguntando se efetivamente o decurso destas obras ou estas obras que estão em curso se estão plenamente dentro daquilo que eram os objetivos que, se por exemplo fosse o PSD ou fosse o Tiago Carrão, o Presidente de Câmara, também as fariam. Olha, eu acho que governar e respostas a perguntas como estas fazem-se com certezas, com dados. Quer dizer, nós estamos na idade da informação e hoje as coisas já não precisam ser com achismos, penso que sim, acho que é por aqui ou vamos por ali porque sim. Há dados, há informações, há números que suportam todo o tipo de informações e todo o tipo de decisões, aliás. E é isso que... eu não sei se é isso que acontece. Eu não sei se é isso que acontece atualmente com esta Câmara, com esta governação socialista, porque esta questão da educação é um tema disso. Sobre a questão da creche, obviamente eu sei por experiência própria que a oferta é reduzida, e há essa necessidade. O jardim de infância também, qualquer um de nós sabe que havia ali essa necessidade. Andei lá há mais de 30 anos e pouco mudou, ou seja, havia essa necessidade. Mas a questão da Gualdim Pais foi uma questão que nós nos batemos e que o Presidente tentou fazer parecer que o PSD era contra as obras na Gualdim Pais. Não, o que o PSD sempre defendeu claramente é que queremos ver explicada, fundamentada, a necessidade da Gualdim Pais enquanto escola. A necessidade da Gualdim Pais enquanto escola. Porque a questão é, isto são números, e isto é fácil de perceber. Nós sabemos as crianças que vão estar na Gualdim Pais daqui a 10 anos, porque são aquelas que já nasceram, digamos assim, mais alguma margem, obviamente, de crianças que possam sair, mas outras também que possam chegar, e com os fenómenos de imigração isso também obviamente pode ser considerado em modelos matemáticos, mas temos mais ou menos uma ideia daquilo que vai ser necessário. E temos uma ideia daquilo que é a oferta que existe. Noutras escolas, há essa necessidade, não há essa necessidade? Nós sempre perguntámos isto. Nunca ficou no papel preto no branco, sim senhora, temos 500, precisamos de 700. Ou eu não sei se é assim, ou se temos 700 e só precisamos de 500. E isso, por exemplo, Carta Municipal Educativa. Quer dizer, andamos um processo que se arrasta há anos e anos e anos. Um instrumento importante para a gestão do território, porque traça não só esse diagnóstico, como também pode apontar caminhos, um instrumento que nós sempre considerámos importante, que o Presidente sempre desvalorizou, sempre disse que isso não era relevante e que não fazia falta nenhuma, mas que agora, no final do mandato, vem dizer que estava à espera de um parecer, que o parecer já tinha chegado, nós fazemos requerimento, afinal não há parecer nenhum, e entretanto sai-se com aquela de, não vou levar isso à Assembleia Municipal porque estamos próximo das eleições e depois fazem disto política e mais não sei o que, isto é uma coisa importante mais. Então, quer dizer, é uma coisa que não importou durante esta última década, que podia ter sido feito, que devia ter sido feito, não, mas era uma coisa de menos, não valia a pena. E agora afinal é importante, isto até está pronto, mas não vamos levar para já. Isto não é sério. Isto não é sério porque é um instrumento importante para tomar essas decisões, porque são milhões e milhões que estamos a falar, no caso da Gualdim Pais. E novamente, eu não estou a dizer que é ou não é necessário, estou a dizer que gostava de ter os dados que me mostrassem que era necessário, ou então se não era, perceber o que é aquele espaço que está num espaço fantástico no centro, na nossa cidade, não é? O que é que poderia ser dali, o que é que poderíamos sonhar para ali. Em vez disso, não, avança-se e pronto. E governar hoje em dia já não pode ser assim. Aliás, se me permitir, não sei como se chama o tema, mas acho que é importante, e este apontamento da Gualdim Pais dá para extrapolar aqui para 3 ou 4 coisas, e que é importante sejam ditas. Ou seja, nós na apresentação eu deixei bastante claro ao que vimos, aquilo são as nossas ideias, as nossas propostas, mas acima de tudo nós temos que nos assumir como alternativa a uma governação que claramente não chega, não tem capacidade para tomar. E isso tem-se visto ao longo dos últimos anos, em particular destes últimos 2 anos, com esta presidência, desde a saída anterior presidente. Nós vimos ali 3 ou 4 situações que nós não queríamos. Nós não queríamos essas pessoas a tomar decisões em temas tão importantes como aqueles que nós falávamos há pouco, como é a questão da educação dos nossos filhos, como é a questões de saúde, como é a questões de emprego, como é a questões de habitação. Ou seja, estamos a falar, e resumidamente eu diria, pessoas que têm um problema com a verdade.
Na última reunião de Câmara eu desmascarei, como já desmascarei várias vezes no passado. Sem resposta, obviamente. Fiquei sem resposta. Ou seja, tem um problema com a verdade. É gente que eu já lhes disse e digo às vezes, não é gente competente. Não são competentes para aquela responsabilidade. Podem ser competentes noutras áreas da vida, noutras coisas. Muito bem. Para aquilo não tem competência, não tem capacidade para aquilo. É gente cujas prioridades também não são as corretas, que não sabe ouvir, e tudo isso faz ali da atual governação alguém que não serve tomar, porque é disso que se trata. Ou seja, eu obviamente tenho esta visão, tenho esta vontade de trazer este projeto transformador e de mudança para tomar, mas nada motiva mais do que ver que isto está a caminhar para um ponto parado. Feliciano, como é que nós, em 2011, Tomar exportava 27 milhões de euros, em 2023, 12 anos depois, exportamos os mesmos 27 milhões de euros? Isto é estagnação. Isto é Tomar está parado. Não podem inventar o que quiserem. Como é que nós, no médio teste, somos o único concelho que não cresceu em exportações nestes 12 anos? E à nossa volta cresceram 60%, 80%, 90%, 120%. Isto é dramático. Isto é assim, não dá para ficar parado no sofá. Não dá para ficar sentado em casa, não dá para ficar no café. Não, temos realmente de bater com o pé e dizer, chega não, desculpa, basta destas coisas, porque realmente não pode ser Tomar, tem que ser diferente disto. Pronto, muito bem, Tiago Carrão, e assim foi esta nossa primeira conversa. Vamos ter, e nunca é demais recordar, vamos ter mais oportunidades para aprofundar também as propostas e o programa que a AD irá apresentar-se brevemente. Foi então este início de ciclo dedicado às autárquicas. Tiago Carrão, muito obrigado pela presença e até breve. Obrigado, até breve. E assim finalizamos mais este espaço de informação aqui na ERT. Voltaremos numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem, fique com a ERT.